Hallo zusammen, herzlich willkommen. Boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. O meu nome é Alex Garcia, eu sou professor especialista no ensino de alemão para falantes do português. E na aula de hoje eu vou iniciar com vocês um curso em que eu vou te ensinar as declinações do alemão. Pois é, então antes de mais nada, já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma aula desse curso. Pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o que são as declinações. A gente também vai entender o que é uma língua de casos. Pois é, tá imperdível. Então, sem mais delongas, vamos começar. Nesse nosso curso, eu vou explicar para vocês como funcionam as declinações do alemão e, ainda que você não tenha nenhum contato com o alemão, não tenha começado a estudar o alemão, esse curso ele é interessante para que você entenda do que se trata. Tá? Aqui no canal você encontra várias aulas em que eu ensino vocabulário, ensino gramática, e esse curso aqui vai ser super complementar, porque uma das grandes dúvidas que as pessoas têm em relação ao idioma alemão tem a ver com as declinações. Muitas vezes as pessoas assumem que o idioma alemão é uma língua difícil porque tem declinações, ainda que a pessoa não saiba necessariamente o que são as declinações. Então a gente vai vencer esse medo de estudar alemão, a gente vai vencer essa barreira por meio do conhecimento. E hoje eu vou dar todas as informações que você precisa para entender toda a inteligência por trás das declinações, por trás dos casos gramaticais, ok? Então vamos lá. O que seria uma língua de casos? Gente, basicamente é uma língua que ela precisa de alguns indicadores, tá, para poder dizer quais são as funções das palavras numa frase. O que acontece? As relações gramaticais, principalmente as funções sintáticas, ou seja, se determinada palavra é o sujeito da frase, se é o objeto direto, se é o objeto indireto, se é uma relação de posse, isso precisa estar muito explícito. Então, numa língua de casos, você vai ter uma possibilidade de colocar as palavras numa oração de uma forma muito mais livre do que nós temos, por exemplo, no português, tá? E o que esses casos gramaticais vão fazer? Eles vão basicamente indicar a função sintática de determinada palavra, o grupo de palavras em uma frase, tá? E a gente vai criar alterações nas terminações das palavras de acordo com a função que ela assume, né, que essas palavras assumem numa frase. Então, quem é que vai sofrer então essas modificações? São os substantivos, os pronomes, os artigos e os adjetivos, tá? A essa modificação a gente dá o nome de declinação. Então, a gente já vem aqui para a segunda parte. O que são as declinações? Gente, declinar nada mais é do que modificar, alterar, criar, gerar uma mutação. Então, as declinações são modificações que a gente aplica nas terminações das palavras, dessas palavras que eu falei para vocês. Artigos, pronomes, adjetivos e substantivos, para quê? Para indicar a função sintática daquelas palavras. Então, vamos supor que eu esteja conversando com você. A depender de como eu tenho a terminação de determinada palavra, a pessoa que estiver escutando, ela vai saber se aquela palavra é o objeto direto da frase, se é o sujeito, tá? A gente vai ver tudo isso em detalhes assim extensos, tá? Bem de forma bem extensiva, de forma nada resumida. Eu vou mostrar para vocês aula após aula como identificar cada um desses elementos. Então pode ficar tranquilo. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de palavras, né? No caso, eu tenho aqui um artigo, aqui eu tenho um adjetivo e aqui eu tenho um substantivo, tá? Se eu falo der junge Mann, em alemão isso significa o homem jovem, tá? Junge, tá? Vem do adjetivo jung, que significa jovem, e Mann é o substantivo homem, e der seria o artigo definido para o masculino, tá? No alemão nós temos três gêneros gramaticais, nós temos o masculino, o feminino e o neutro. Eu queria que vocês vissem aqui por meio dessas cores, tá? Que alguns elementos aqui vão se modificar. Então, antes eu tinha der junge Mann. A depender do que ele, qual é a sua função ali na frase, eu não vou dizer mais der junge Mann, eu vou ter que dizer den jungen Mann. Ou seja, a terminação aqui, que antes era ER, vai ficar EN. Então, essa modificação, essa alteração de der para den, é o que nós chamamos de declinação.
E Alex, por que que declinou? Por que que não é mais der? Porque a depender de onde essa palavra está inserida ali na minha frase, eu quero que ela seja ora sujeito, ora um objeto direto, ou então uma relação de posse. Isso eu vou ensinar para vocês logo mais, tá? Então aqui, olha, eu já mostrei para vocês que tem quatro possibilidades. Então, der junge Mann pode ser den jungen Mann, pode ser dem jungen Mann ou des jungen Mannes. Tá? Então, de fato, eu modifico aqui as terminações para quê? Para indicar as diferentes funções sintáticas. E quais são os casos do alemão? Pois é, no alemão nós temos quatro casos gramaticais. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que os artigos, os pronomes, os adjetivos e os substantivos, eles vão declinar de quatro maneiras distintas. No fim das contas, tá? Não são quatro maneiras distintas, são muito menos maneiras. Por quê? Muitas vezes a forma de declinar a gente vai repetir para as palavras. Então, não é que você, para cada palavra, você vai ter que aprender quatro formas, não, tá? Essas formas são repetitivas e isso você aprende não só pela prática, mas também pelas regras. Eu vou ensinar para vocês ao longo desse curso as regras para você declinar sem precisar necessariamente ficar para cada palavra que você aprender ficar tendo que decorar quatro maneiras distintas. Não precisa, você aprende uma vez só e aplica para todas as palavras. É muito mais fácil do que parece, tá? Então vamos lá. No alemão, nós vamos ter o nominativo. Então eu falei para vocês, vamos fazer um breve resumo do que a gente viu até agora. Alemão é uma língua de casos, ou seja, nós precisamos deixar de maneira explícita a função de cada elemento da frase. E como que a gente vai explicitar essa função? Por meio das declinações, que são o quê? As alterações que nós aplicamos nas terminações das palavras. Então, a depender de como a terminação de uma palavra aquilo ali vai ser um indicativo que determinada palavra cumpre determinada função numa frase. E no alemão nós vamos ter quatro casos gramaticais, ou seja, os pronomes, os adjetivos, os substantivos e os artigos vão declinar, vão se modificar a depender de cada um desses quatro casos. Um deles é o nominativo, que ele vai indicar o sujeito da frase. Quem é o sujeito? O sujeito é quem pratica a ação descrita pelo verbo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A mulher vê o homem. Qual é a ação descrita pelo verbo? É a ação de ver. Quem é a pessoa que está praticando a ação de ver? Não é a mulher? Portanto, a mulher é o sujeito aqui dessa oração, tá bom? O que acontece? Quando a gente vai procurar uma palavra no dicionário de alemão, por padrão, as palavras já aparecem no nominativo. Então, você não tem que necessariamente aprender a declinar no nominativo, porque na hora que você aprende uma nova palavra, ela já vem por padrão no nominativo. Então, você pode entender que o nominativo também é a forma básica das palavras. Eu vou fazer uma aula só para nominativo, uma aula para cada uma das declinações que a gente tem no alemão, então pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Mas basicamente eu quero que vocês associem a ideia de nominativo ao sujeito. Depois eu vou dar exemplos nas próximas aulas com frases em alemão, tá? Nós temos também o acusativo, que é outro caso gramatical. Uma coisa que a gente não deve confundir é caso gramatical com declinação, tá? Nós temos no alemão quatro casos, não é que a gente tem quatro declinações. Às vezes a gente fala, as quatro declinações do alemão. Não tem problema falar isso, tá? Mas o que nós temos, a forma correta seria dizer que nós temos quatro casos e os casos, eles fazem com que as palavras declinem, ou seja, com que as palavras se modifiquem. Então, as declinações são as modificações, mas nominativo, acusativo, genitivo e dativo são os casos, são os nomes dos casos, ok? Vamos lá. Acusativo, ele não vai ser mais o sujeito, ele vai marcar o objeto direto ali daquela oração. O que seria o objeto direto? É aquela pessoa ou aquele objeto que vai sofrer a ação ali descrita pelo verbo. Se eu tenho, por exemplo, aqui, a mulher vê o homem, o verbo, né, a ação é ver. Quem é que está vendo? É a mulher, então a mulher é o sujeito, é o nominativo. Agora, quem é que está sofrendo a ação de ser visto? Não é o homem? Portanto, o homem ali é o objeto direto. E no alemão, o objeto direto ele precisa vir com a marca do acusativo. Quando a gente for para a aula de acusativo, eu vou explicar para vocês como que nós vamos marcar o acusativo, por meio da declinação, por meio da modificação da terminação da palavra, tá bom?
Nós temos também o dativo. O dativo, ele vai indicar o objeto indireto da ação. O que seria o objeto indireto? Veja, quando a gente estuda português, nós aprendemos na escola que o objeto indireto é aquele objeto que ele vem precedido por uma preposição. Só que no alemão a gente não pode levar essa ideia, tá? No português a gente fala assim, ok, objeto direto ele não tem preposição e objeto indireto é aquele objeto que tem preposição. No alemão, o próprio objeto direto pode ser preposicionado. Então a gente não pode levar em consideração isso que a gente aprendeu no português e levar para o alemão. Não. O que eu quero que você faça? Eu quero que você associe objeto indireto, tá, ao quê? Aquela pessoa, tá? Para quem a ação do verbo é realizada. Você também pode entender que o objeto direto, ele tem a ver com aquela pessoa que sofre a ação indireta do verbo, tá? Ou então o resultado da ação. Como assim? Olha essa frase que eu escrevi aqui para vocês. A mulher dá ao homem um presente. Vamos analisar essa frase. Nós temos a mulher, que é quem está dando, ou seja, quem está praticando a ação do verbo. Logo é o sujeito. Nós temos ali um presente, que é aquilo que é dado, é quem sofre a ação de ser dado. Então é o objeto direto. E ali, ao homem, o homem é aquela pessoa que está recebendo o presente. Não é? O presente, né, quando o homem recebe o presente, ele está o quê? Sofrendo indiretamente, né, a ação do verbo. Ou seja, a ação de algo ter sido dado. Ele recebe aquilo que foi dado, né? Ele recebe o presente. Então, olha só, ele sofre a ação indireta de receber o presente ou ele recebeu o resultado da ação de a mulher ter comprado um presente. Quando a mulher foi lá e comprou um presente e deu para ele recebeu o resultado, que é o presente. Então, o dativo tem a ver com o objeto indireto. E por fim, nós temos o genitivo, tá? O genitivo é aquele caso gramatical que a gente usa para criar relações de dependência ou deixar explícita uma posse. No português, a gente utiliza a preposição de, né, de. Então, quando eu falo, por exemplo, o carro do homem, né, esse do, na verdade, é a contração da preposição de com o artigo masculino o, né, de, mais o vira do. Né? Então, perceba que a gente utilizou no português a preposição para poder indicar posse. No alemão, você não precisa utilizar a preposição para indicar posse. Você pode, mas você não precisa. Por quê? Porque você tem um caso gramatical chamado genitivo, por meio do qual você indica posse, bastando para isso que você altere a terminação das palavras. Então, olha só, na frase o carro do homem, esse do homem está indicando o quê? Aquele que possui o carro. Agora, se eu tenho uma frase do tipo a realidade da vida, quando a gente fala da vida, tudo bem, você pode até entender aqui que a realidade é posse da vida. Porém, aqui eu acho que tem muito mais a ver com uma relação de dependência, mas você pode imaginar também como se fosse uma posse, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês é que genitivo tem a ver com isso mesmo, com posse ou com relação de dependência. E a gente vai aprender cada um desses 4 casos gramaticais em aulas separadas, ok? Bom, aí você deve se perguntar, Alex, tudo bem, o alemão tem declinações, o alemão tem casos gramaticais, o português não tem. E por que que o português não, por que que o português não tem? Por que que o alemão precisa desses casos gramaticais? Veja, no português nós aplicamos uma ordem de palavras que se chama SVO, que é sujeito, verbo, objeto. É uma ordem muito comum, principalmente das línguas indo-europeias, da qual o latim, né, e o português, consequentemente, fazem parte. Então, o que acontece? No SVO, a gente está acostumado a colocar os elementos da frase nessa ordem. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo e só depois vem o objeto. Por que é tão importante que a gente coloque os elementos da frase nessa ordem? Para que nós consigamos entender a frase. Tá? Se a gente troca os elementos de posição, a gente gera ambiguidade. Alex, quer dizer que eu não posso começar uma frase em português pelo objeto? Claro que você pode. Só que no português a gente faz isso como recurso de estilo. Quando você tem, por exemplo, o hino nacional brasileiro, ele não segue a ordem sujeito, verbo, objeto. Né? Pelo contrário, ele coloca muitas vezes até o verbo na frente, o objeto na frente. Só que vocês podem perceber que a maioria das pessoas não entendem o hino brasileiro, não é nem porque as pessoas não sabem
o vocabulário, mas é porque a ordem das palavras causa essa ambiguidade. E para nós, quando a gente não coloca as frases na ordem SVO, pode soar também um tanto quanto poético, e é como nós usamos mais quando a gente tem, por exemplo, textos literários em que a gente começa uma oração pelo objeto. Então veja, quando eu tenho aqui o gato comeu o peixe, eu poderia, tá, começar a minha frase com o peixe. Só que, se eu falo o peixe comeu o gato, a pessoa que estiver escutando, automaticamente ela vai pensar que um peixe abriu a boca. Imagina, um peixinho desse tamanhozinho conseguiu abrir a boca e engolir um gato. Isso não é algo que aconteça. A gente não quer dizer isso. A gente quer dizer que, na verdade, quem foi comido foi o peixe e não o gato, não é? Então a gente precisa colocar o gato ali na primeira posição como sujeito, seguido do verbo e seguido do objeto, para que a frase faça sentido. Agora, como recurso de estilo, você pode colocar, né, o objeto na frente e você coloca uma vírgula. Então, no português, a gente pode fazer isso. A gente pode falar assim: o peixe, vírgula, o gato comeu, não é? Dessa maneira, a gente consegue fazer com que a pessoa que estiver lendo aquilo que você está escrevendo entenda quem é que comeu e quem é que foi comido. Só que o que acontece? Na vida real, a gente não fala simplesmente por meio da escrita, a gente não se comunica só por meio da escrita, a gente se comunica principalmente por meio da fala, não é verdade? E nem sempre a escrita está assim, digamos, 100%. Muitas vezes a gente esquece de colocar a vírgula. Então, para que a gente não tenha ambiguidade, a gente usa quase que 99% das vezes o SVO no português. Agora, como eu falei para vocês, né, a ordem das palavras no português vai indicar quem realiza a ação, vai indicar o que é a ação, que no caso é o verbo, e quem sofre, quem ou que sofre ou recebe a ação, que é o objeto. Aí o que acontece? A falta, olha essa frase, a falta de declinações em português torna essa ordem, o SVO, fixa, né, importante para evitar ambiguidades. Então, se você não escreve dessa maneira, pode ser que o seu interlocutor não compreenda o que você está querendo passar. Só que o que acontece? Nas línguas em que nós temos sistemas de casos, por exemplo, o alemão, o russo, nós temos, por exemplo, as línguas eslavas como um todo, né? Elas têm esse sistema de declinação, então polonês, né? E várias outras línguas, a gente tem uma flexibilidade na ordem das palavras. Então, você não precisa se basear no SVO para que a pessoa te entenda. Você pode modificar essa ordem, tá? É claro, existem regras, tá? Você não pode colocar o verbo onde você quiser. Tá? Tem inclusive um vídeo que eu ensino para vocês a posição do verbo nas frases. Esse vídeo é muito legal e eu associo com os vagões de um trem. Eu vou colocar aqui na descrição para vocês assistirem depois, tá? Mas você não precisa ficar com essa ordem tão fixa como é o caso do português. Deixa eu mostrar para vocês uma mesma frase aqui em alemão, ela tem o mesmíssimo sentido e eu escrevi posicionando os itens, né, de maneira diferente. Então aqui, olha só, para dizer o gato comeu peixe de maneira clássica, seguindo o SVO, eu falaria em alemão die Katze aß den Fisch, ok? Agora, se eu falo den Fisch aß die Katze, se eu fosse traduzir, vamos traduzir de maneira literal, palavra por palavra a gente passa para o português. Então eu tenho die Katze, o gato, aß, comeu, den Fisch, o peixe. E aqui eu vou traduzir também. Den Fisch, o peixe, aß, comeu, die Katze, o gato. Tá, Alex, mas aqui se eu fosse traduzir literalmente ficaria o peixe comeu o gato. Mas como que você traduziu como o gato comeu o peixe? Pois é, sabe por quê? Porque aqui, olha, esse EN aqui do den, ele é uma declinação, é uma modificação no finalzinho ali, na terminação da palavra, que indica não Alex. Esse peixe aqui, ele está agindo como objeto direto da frase, ele está sofrendo a ação de ser comido. Lá em cima, só para a gente terminar, eu vou mostrar para vocês, eu dei esse exemplo aqui, olha. Der junge Mann, den jungen Mann. Vamos pegar aqui o exemplo. E outra coisa também,
para esse curso, eu vou utilizar o sistema de cores que a gente utiliza lá no Clube de Alemão, tá? Para quem é aluno lá da plataforma do Clube de Alemão, já está acostumado com esse sistema de cores que a gente aplica, tá? Que foi ideia da professora Lute Fonseca, que é a idealizadora, né, da escola e foi quem construiu esse método, né, pelo qual a gente se baseia para fazer as nossas aulas. Então, aqui o vermelhinho sempre vai ser o acusativo, o azul vai ser o nominativo, o verdinho vai ser o dativo e esse roxinho assim vai ser o genitivo. Então, olha só, quando eu falo der, eu estou me referindo ao sujeito, ao nominativo. Quando eu falo den, eu estou me referindo ao objeto, ou seja, quem sofre a ação. Então, por mais que eu tenha começado a minha frase com o peixe, não há nenhuma ambiguidade. Por quê? A pessoa que está escutando, quando ela escuta den, essa terminação en, ela vai saber, ah, não, ali é quem está sofrendo a ação. Então, o alemão vai nos permitir brincar um pouco com as palavras. Então, gente, basicamente é isso, não tem mistério, tá? Alemão é uma língua de casos, são 4 casos. Quando a gente for estudar cada um dos casos separadamente, isso vai ficar muito mais claro e eu vou ensinar para vocês como declinar, como alterar as palavras para que elas cumpram ali determinada função na frase. Pessoal, esse curso foi pedido, assim, um pedido que vocês me fizeram há muito tempo, tá? Todas as lives, né? Para quem não sabe, todos os sábados nós estamos aqui ao vivo, professora Lute Fonseca e eu, e praticamente todos os sábados vocês nos pedem que nós tenhamos um curso sobre isso, sobre as declinações. E finalmente esse curso está aqui. Eu tenho trabalhado bastante nele, eu acho que vai ser muito legal para todos vocês. Lembrando também, esse material, eu estou construindo um material lindo para vocês, super completo. Ele vai ficar disponível gratuitamente em PDF. Para você baixar é muito fácil. Está aqui na descrição, é só você clicar no link, você baixa o material. E eu gostaria muito de pedir que você dê o seu joinha, não custa nada e nos ajuda bastante. Também se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você ficar ligadinho quando a próxima aula aparecer aqui do nosso curso de declinações. Com isso, eu termino a aula de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, escreve aqui embaixo para eu saber. E eu te vejo na próxima. Até lá. Bis dann!